Muito bem, gente, começa agora mais uma temporada do seu podcast No Contexto, sua experiência semanal de estudo da Bíblia, é claro, baseado na lição da Escola Sabatina Jovem. E olha, antes de mais nada, eu queria agradecer você que esteve acompanhando todo o conteúdo do nosso bate-papo em torno da lição. Foi uma experiência incrível estarmos aqui juntos aprendendo de tantas formas sobre como Deus conduz o seu povo ao longo da história. Ela já está aqui, já faz parte da história aqui atrás da gente. Estamos com temporada nova, conteúdo novo, e eu desde já queria agradecer você que está aí acompanhando, compartilhando esse conteúdo a cada semana aqui do nosso podcast. Eu queria também agradecer, porque estamos agora migrando para compartilhar esse conteúdo a partir de uma outra região geográfica aqui, da Igreja Adventista aqui no estado de São Paulo, na realidade na cidade de São Paulo. A gente estava conduzindo esse podcast a partir da Paulista Leste, e eu queria agradecer a todos que participaram, os jovens, os pastores, os líderes, que estiveram ao longo desses últimos 4 anos aí apoiando, vindo gravar, e está sendo muito legal poder ver o feedback de vocês, e sabemos que estamos aqui juntos, e vamos continuar aí essa jornada de estudo e crescimento de estudo da Bíblia através da palavra de Deus. Eu queria agradecer vocês também por todo esse apoio ao longo desses últimos anos. E agora, o podcast No Contexto estará sendo conduzido e compartilhado a partir da Paulista Sul, dos jovens da Paulista Sul. Ali do nosso canal do YouTube Paulista Sul, você vai poder encontrar o podcast No Contexto e o conteúdo semanal preparado com muito carinho para você a partir aqui do Estúdio Rocha. Estamos compartilhando aqui para toda a região sul de São Paulo, para o Brasil e para o mundo, para você que acompanha esse conteúdo de algum lugar aqui e tem sido abençoado também por esse conteúdo. Também você pode encontrar esse conteúdo agora a partir desse momento, desse episódio dos Jovens Adventistas APS. Tá bom? Lá você vai encontrar também os cortes da semana, dos participantes, o tema, para você estar por dentro de tudo que vai acontecer, não só agora na Paulista Sul, mas também das ações do Ministério Jovem aqui de São Paulo e também da América do Sul. Beleza? Posso contar com você? Então não só compartilha, não só assiste, compartilha com quem você ama esse conteúdo que tem abençoado tantos jovens também aqui da nossa região e também de onde você está. Beleza? Bom, gente, eu tô aqui com um grupo muito especial. Eles já representam a elite do Ministério Jovem da Paulista Sul. Olha, gente, tem gente da galera do voluntariado, do Clube de Aventureiros, Desbravadores, jovens, gente que está ali ativa a cada sábado também, compartilhando conteúdo da lição, inclusive. Por sinal, eu queria apresentar uma garota muito simpática. Essa menina é 10, gente. Ela é um furacão. Já vi ela, eu acompanho ela já nas redes sociais também, e ela tem feito um trabalho lindo na sua igreja local. Ela é da Central de Imbuguaçu, ela é paulistana, ela faz ensino médio, tá namorando inclusive. Ela produz vídeos diários da lição da Escola Sabatina Jovem. Se chama Por Dentro do Contexto. Pega aí, tá? Já vai estar no GC o seu Instagram. Você vai poder acompanhar também o conteúdo feito por ela, pelo Amaury, o Júnior, que vai estar em breve também aqui com a gente. E é um prazer te receber aqui, Iane Bassi. Deus te abençoe, bem-vinda ao podcast No Contexto. Obrigada, viu, pastora? É uma honra estar aqui, mas eu também gostaria de apresentar quem? A Ana Lívia, gente. Ana Lívia, ela é lá da Amapá. Ela é missionária, psicóloga e mais, trabalha firme na igreja, é anciã e também diretora do Ministério da Mulher. Mulher, você trabalha, hein? Seja muito bem-vinda. A gente não pode parar, né? Muito obrigada. Primeiro, eu queria mandar um beijo pra minha igreja, Jardim Germânia, que é a minha casa, a minha família. Tô muito feliz pelo convite. Muito obrigada, pastor. É um prazer, uma oportunidade de falar de Deus, mas também ao lado de pessoas tão incríveis como vocês. E agora eu gostaria de apresentar o meu pastor querido, porque eu sou uma missionária e muito da influência desse pastor é o pastor Kaique. Ele é o líder do serviço voluntário na APS, já fez missões aí transculturais, já esteve em vários países da América do Sul atuando. Ele organiza as nossas missões, organizou a missão em que eu estive agora em Guiné-Bissau, e é um prazer também estar aqui com o senhor, pastor. Prazer é meu, prazer é nosso, na verdade, com né? certeza. De estar aqui. É isso aí. E esse é um privilégio muito grande de poder compartilhar da palavra de Deus com essa nação Paulista Sul. E não poderia ter outro host diferente, né? Que é o nosso pastor Fabrício Leão. Aê. E o pastor Fabrício Leão é casado com a Aline, uma queridíssima. E também tem o Fabricinho, também missionário, em breve um pastor. Logo vai ser mais um que enviado, né? Mais um enviado aí pro Egito, quem sabe? Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Mas
A gente tem o prazer de receber você, pastor. A sua família também. A gente entende o impacto que você causou na Paulista Leste, quando você foi amado ali. E já de início, você já é amado aqui. Amém. E apreciado por todos aqui. Que Deus use poderosamente nessa missão. Obrigado, pastor Kaique, isso é demais, hein, pela exposição de sempre aí, um parceiro do Ministério Jovem, tem sido aí um grande promotor da missão entre os jovens. A gente fica muito feliz de poder saber que essa parceria tem tudo para continuar dando certo. Amém. Também na Paulista Sul, tá? Amém. Gente, estamos em lição nova, tá aqui, ó, conexão, fortalecendo o seu relacionamento com Deus. Pensa numa oportunidade incrível de você, quem sabe, ter aqui nesse podcast alguns insights, algum conteúdo relevante, alguma história, alguma experiência que vai motivar você a fortalecer o seu relacionamento com Deus, tá? É realmente um conteúdo incrível, espero que você aproveite ao máximo. Como a gente já foi abençoado, você também seja abençoado na sua igreja, na sua comunidade, tá bom? Eu queria pedir aqui, por gentileza, Ana, para fazer uma oração pedindo a bênção de Deus para o bate-papo de hoje. Ore. Amém. Oremos. Querido Deus, gratos te somos, Senhor, porque em nossa pequenez, com a tua graça e tua misericórdia, nos dá a oportunidade de estudarmos a tua palavra, de aprendermos sobre as orientações que o Senhor deixou para nós e principalmente, Senhor, para que possamos guiar a nossa vida nos teus ensinos. Abra nossa mente e coração para que possamos estar aqui, Senhor, absorvendo aquilo que o Senhor preparou. É isso que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado, Ana, pela oração. Bom, vamos ao tema de hoje. O tema de hoje está muito legal, já está aqui na tela. Eu vou ler o texto. É um texto muito importante, muito conhecido, mas também vai fazer a gente refletir bastante, pessoalmente. Espero que você faça o mesmo também na sua classe, aí com seus jovens. O tema de hoje está muito legal. Enfrentando a realidade. E olha que texto extraordinário que vai fazer a gente pensar muito sobre a realidade que, quem sabe, a gente possa estar enfrentando agora, vivenciando agora, mas o mais importante, o quanto Deus tem interesse profundo e sincero de mudar essa realidade. Posso ler com vocês? O texto está em Apocalipse capítulo 3, vou ler a partir do verso 14 em diante, tá bom? É a última carta, é a última mensagem, a carta que representa esse momento que estamos vivendo agora aqui, antes da volta de Jesus. Verso 14. Ao anjo da igreja em Laodiceia escreve: estas coisas, essas são as palavras do Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o soberano da criação de Deus. Conheço as tuas obras, sei que você não é frio nem quente, melhor seria que você fosse frio ou quente. Assim, porque você é morno, nem é frio nem quente, estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Verso 17. Você diz: estou rico, adquiri riquezas, não preciso de nada, não reconhece, porém, que é miserável, digno de compaixão, pobre, cego e que está nu. Dou este conselho a você: compre de mim ouro refinado no fogo e você se tornará rico. Compre roupas brancas e vista-se para cobrir sua vergonha, a vergonha da sua nudez. E compre colírio para ungir os seus olhos e para que você possa enxergar. Verso 19. Repreendo e disciplino aqueles que eu amo, por isso seja diligente e arrependa-se. Eis que estou à porta e bato, e se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei com ele, cearei com ele e ele comigo. O texto está me dizendo que o vencedor darei o direito de sentar-se comigo no meu trono, assim como eu também venci e sentei-me com meu Pai em seu trono. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz, não só aquela igreja, mas a minha, você também hoje aqui, que estamos vivendo nesse momento tão especial da história do mundo que antecede a volta de Jesus. É um texto extraordinário, muito lindo. O tema de hoje está aqui na tela já, enfrentando a realidade. Esse texto fala de realidade, de um Deus que confronta a gente, que às vezes a gente está se achando, né? A gente acha que já não precisa de nada, etc. Às vezes nem sente necessidade de mudança, de transformação. Ou tampouco, alguns acham, na igreja já abrir a porta do coração para Jesus. Isso é para quem não conhece Jesus, né? Afinal de contas, ele está dentro ou ele está fora? Ele está batendo a porta ou não? Não sei, você que vai responder aí, tá? Vamos lá, tirinha da semana, eu queria ouvir as impressões de vocês, um de cada vez para não causar tumulto, tá bom? Vai lá. Ana, você está se segurando aí? Qual é a tua impressão da tirinha da semana? Vamos lá. Você estudou, o que você conseguiu? Eu acho muito interessante, porque aqui a gente vê a personificação do conceito de que no secreto a pessoa tem aquela prepotência, autossuficiência, a ideia de que ele dá conta pelos seus dons, pelas suas habilidades, e ali tem um toque-toque, que é o bater na porta. E é uma das imagens, é um dos conceitos mais íntimos de Deus bater a porta e chamar e fazer esse convite. E ali
sem ele não posso fazer nada. Mas por muitas vezes esse discurso do sem ele não posso fazer nada só acontece no público, só acontece quando as câmeras estão ligadas, quando os celulares estão ligados, quando os amigos estão vendo. E essa necessidade que nós temos de ter uma vida de coerência, né? E essa falta de coerência que a gente vê nessas duas imagens. Ok. E aí, você, qual foi a tua impressão aí? Olha, desse que eu peguei, o moço ali, ele tá com a venda. Então, o que eu peguei? A pior cegueira é achar que enxerga. Porque a partir do momento ele coloca assim, não preciso de nada. Só que se você tirar a venda dele, ele vai ver que a casa dele tá só o bagaço, né? Então, muitas vezes, a gente fecha os olhos pra realidade que tá acontecendo ao nosso redor. E puxando o que você falou também, Lívia, na frente dos outros, a gente sempre quer mostrar o melhor, né? Que a gente sempre tá ali, não, aqui eu estou muito bem com Deus. Só que o nosso íntimo é o mais importante de tudo. Muito legal. Pastor Kaique. Eu acho que tem duas metáforas, duas imagens bem importantes pra gente, porque a casa da gente significa quem a gente é. Será que a gente convida para Jesus estar na nossa casa, para que Jesus fique conosco, permaneça conosco? Será que ele está de fato com a gente? E a segunda imagem revela a imagem da mesa, que a gente vai falar um pouquinho durante a semana, né? Só que a mesa é o altar da casa. A mesa também é a relação que a gente tem com Cristo e com os outros, né? Com a nossa família. Será que Cristo habita dentro de nós? Será que Cristo também está na nossa casa? E a gente precisa abrir os olhos para isso, nessa realidade. Será que ele está com a gente ou não? Ou será que estamos com ele ou não? Muito legal, muito legal. Bom, a minha percepção foi o seguinte. Pelo texto que eu acabei de ler, né, e pela lição também que a gente já estudou, e pela tirinha, eu percebi uma coisa. Só Jesus tem capacidade realmente de dar o diagnóstico correto sobre a nossa realidade. Não sei se você já passou por essa realidade, né? Um dia Deus fez um exame e tal, recebi um diagnóstico que eu não gostei muito, né? Mas era a realidade. Ainda bem que o médico deu uma aliviada. Olha, ok, tá acontecendo isso aí, mas... E vem aquele baque. né? Mas tem conserto. Sim. E às vezes não é assim, né? Então, às vezes, só fazendo um raio-x mesmo, sabe? Só fazendo uma ressonância, só fazendo um exame mais profundo para você ser confrontado com a sua realidade. E você falou de diagnóstico, pastor, e assim, eu gabarito, tá? Diagnósticos. Aqui tem vários diagnósticos. Mas embora assustador e triste, muitas vezes, recebermos aquilo, às vezes o diagnóstico de algo que a gente não consegue mudar com os hábitos, um tratamento longo, mas isso também nos dá a paz de que agora eu sei para que caminho trilhar. Enquanto eu não sei o diagnóstico, eu sinto as dores, eu tenho os sintomas, mas eu não sei o que está acontecendo. E se eu não sei o que está acontecendo, eu não sei o que eu preciso mudar. Então, se eu sei que eu tenho um problema de estômago, eu consigo agora trilhar um tratamento, um caminho, e eu atuo diretamente aonde é o problema. Então, embora assustador e desconfortável o confronto dos nossos problemas, também é necessário para que a gente consiga agora recalcular a rota e ir para um caminho de atacar de fato aquilo que tem sido o problema. É isso aí, por isso que é tão importante você entender que Jesus, ele não só tem um diagnóstico, o diagnóstico é verdadeiro. Acho que eu achei fantástico na lição, é isso aí. O amém de Deus, a palavra amém é verdade, ele é o amém de Deus. Ele não vai falar algo que não seja uma realidade, ou, embora seja uma realidade, que não seja para o seu bem. Então, o confronto dele da realidade que a gente pode estar vivenciando agora, de viver uma pobreza espiritual, uma cegueira espiritual, né? Uma vida vazia, sem Deus, tentando cobrir, né, a nossa vida com obras que às vezes são vazias, né, tentando aparentar o que a gente não é, vivendo uma vida, como ela falou, incoerente ou dupla. Na igreja a gente é uma coisa, quando está sozinho é outra coisa. Só sentando com Jesus, só estando cara a cara com Ele, só sendo confrontado com aquele que conhece a gente de verdade, é que a gente vai perceber o quanto a gente precisa dele, né, e melhorar. E o mais importante, achei legal o diagnóstico, né? Não é só o diagnóstico verdade, ele tem a solução. Ele tem o remédio. Essa é a parte mais importante, né? E outra parte que eu achei legal demais, é de graça. Ele não tem a intenção de só vir lá e tá tudo errado aí, tá bagunçado, tá tudo sujo, ó, o vaso quebrado, ó, a telha de aranha, não. Meu filho, abra a porta que eu tenho capacidade de reorganizar tudo. Só abra
a porta. E muitas vezes a gente acha que a gente só pode voltar pra Jesus quando tiver tudo pronto. Esse é o grande E erro, sempre né? fala, não, quando eu tiver pronto eu vou. Você nunca vai estar pronto. Se você não tomar a decisão, você nunca vai estar pronto. Até porque por si mesmo você não consegue. Não, existe em nós a capacidade de fazer essa reforma, essa transformação. Ela é só de Deus. Às vezes a gente confia tanto nas nossas habilidades, nos nossos dons, nas nossas capacidades próprias, e a gente esquece que o agir de Deus é só dele. Só ele é capaz realmente de restaurar aquilo que precisa ser modificado lá dentro da sua casa, do seu coração. Bom, caminhando aqui agora para o contexto, eu queria pedir uma força aqui a Yane, Agora. porque tem uma pergunta bem intrigante, muito legal, ela é muito pessoal, né? Claro que você vai tentar Sim. responder pra gente aí, mas eu fiquei pensando na minha realidade espiritual, né? Como você acha que Jesus avaliaria seu relacionamento com ele neste exato momento? Como está seu relacionamento com Deus? É a introdução da nossa lição. Então a gente vai compreender um pouquinho melhor e tentar dar uma resposta para essa pergunta, Yane. Pegando a pergunta e o título, como está o seu relacionamento? Eu mudei um pouco a pergunta. Ok? Como está você por dentro? Muito legal. Porque, voltando naquele assunto, o nosso íntimo é sempre o mais importante. E às vezes a gente acha que a gente se esconde de Deus. A gente acha que, não, Deus não tá vendo, ninguém tá vendo. Mal sabe a gente que Deus tá assim, ó. Fica tranquilo que eu tô de olho. E ele conhece o nosso mais profundo, ele conhece o nosso íntimo de uma forma que ninguém entende. E às vezes a gente tenta se esconder, e eu acho que o meu relacionamento hoje com Deus pode muito melhorar. Mas eu acho que também a geração hoje em dia, muita coisa priva, o celular, procrastinação. Muita coisa você vai adiando esse seu relacionamento com Deus. E isso vai piorando, é muito ruim. Eu ainda coloquei até uns pontos aqui, ó. Coloquei 3 pontos. Você só cresce quando encara a realidade. Você só consegue crescer sua vida espiritualmente se você entende que você tá péssimo. Você tem que ser humilde o suficiente para falar assim, eu preciso voltar para Cristo. Só nele eu posso ser forte. Segundo ponto que eu coloquei, Deus mostra a verdade para te transformar, não para te destruir. Muito bom. Às vezes a gente acha que Deus ele quer falar as coisas pra gente, eu vou acabar com você. Jamais. Ele é um Deus de amor. E amar é uma ação. E eu até penso, tipo assim, meus pais, eles às vezes brigam comigo, ó, corrige isso daqui, corrige isso daqui. É amor isso. Embora a gente não entenda, é um cuidado que Deus tem com nós. É uma transformação que Ele quer que nós geramos cada vez mais. E o terceiro ponto é relacionamento com Deus não é aparência, é dependência. Sem Ele, a gente não consegue viver. Não tem como ter uma vida sem Deus em nós. E aqui a lição ela traz, né? A gente vai trabalhar essa questão da comparação com a igreja de Laodiceia, né? E esse fato de que realmente você traz sobre essa geração. E a gente tem muitos fatores externos que contribuem para essa frieza, porque a gente tem as redes sociais. E eu consigo, por exemplo, manipular ou mostrar para você apenas aquilo que eu quero nas redes sociais. E isso favorece muito para que eu esconda uma parte da minha vida, entendeu? Então, às vezes, a gente acompanha um influenciador, alguém, a gente até compara a nossa vida. A gente olha assim, por exemplo, eu olho alguém mais jovem, 17 anos, ganhou milhões, fez alguma coisa, e aí eu tô no meu dia a dia, na minha labuta, talvez com dificuldade para pagar as minhas contas, algum problema na família, no casamento, e eu olho para aquela pessoa, o casamento perfeito. Então, como a sociedade em que a gente vive favorece muito essa vida de incoerência. E aqui a lição traz que Deus está nos chamando para reconhecer a nossa verdadeira condição e tomar decisões corretas. Porque o problema de Laodiceia é achar que está vivendo corretamente. Por quê? Porque ela mostra em um ponto uma vida perfeita, mas no íntimo vive uma vida desregrada, longe de Deus. Mas Deus chama para que você tenha uma visão real do que você tem vivido, para que você encare de forma dolorosa, porque, como você mencionou a questão dos seus pais, a repreensão, ela é desconfortável. Seja de quem vem, né? Então, vamos dizer, o pastor chega até mim e falou assim, Ana, a sua conduta na sua liderança, esse posicionamento que você teve não é legal. Independente do contexto, é desconfortável, mas é necessário, se faz necessário para que mudanças reais aconteçam. Eu achei bem legal o que vocês comentaram em relação ao Instagram, por exemplo. Se fosse a revista Almeida atualizada da Yane e da Ana Lívia, eu acho que seria, olha, eu conheço o filtro do Instagram que vocês estão usando. Eu sei quem vocês são atrás da câmera, sabe? E vocês não precisam mentir pra mim, eu sei quem vocês são. E quando a gente olha esse diagnóstico aqui dos livros, né, a gente encontra, na verdade, são 7 igrejas.
E essa é a última igreja que é por período do nosso tempo. Antes da conclusão do tempo do fim, o Armagedon, o final, etc. Né? Então tá falando da nossa realidade. E o que Jesus está falando para a igreja geral, para os jovens, para a juventude, está dizendo, olha, vocês não são quentes. Quem dera vocês fossem quentes. Quem dera vocês fossem frios, congelados. Mas vocês são mornos. E a gente vê que tem uma realidade que Jesus está contando aqui, Jesus, a testemunha fiel, ele está falando, olha, sobre essa cidade. Essa cidade é uma cidade que tinha ali um arqueduto muito grande, cerca de 10 km de arqueduto, e chegavam umas águas termais fantásticas ali. Só que essa água chegava o quê? Morna. Aquecida. Aquecida. Só que ela não era própria para beber água, né? Então você tinha que tomar banho com essa água, mas você não conseguia beber essa água. Só que ao mesmo tempo essa cidade também era muito rica. Por quê? Produzia uma lã específica, uma lã preta, né? E era muito cara, então eles exportavam para todos os lugares do mundo. E através disso eles conseguiram muito dinheiro. Então a cidade ali de Laodiceia era uma cidade que acumulou bastante ouro. É como se fosse o banco ali do Oriente Médio próximo, né? E a gente vê que através dessas três coisas, diz o que a Ana Lívia falou pra gente. É uma cidade que se tornou orgulhosa pelas suas obras, por quem ela é. Só que Jesus falou, olha, você é morno, você é pobre, cego e nu. Ele está virando não só para essa igreja, para aquele tempo, mas está virando para mim e para você, olha, você é pobre, cego e nu. Você é isso. E a pergunta é, como é que a gente pode sair dessa situação espiritual? Pastor, como é que a gente faz isso? Eu acho que o primeiro passo, Alisson, até tem uma pergunta muito legal, né? O que significa uma condição espiritual morna, né? Você já estava até comentando aqui a parte do compreenda, mas o grande problema de Laodiceia não é a apostasia, né? A completa aversão a Deus, né? Ir para o mundo, né? A frieza, né? Sim. Porque Jesus até confronta, né? Quem dera se fosse logo frio, ou se decide fosse logo quente, mas como você não é uma coisa nem outra, você vive essa vida mais ou menos salva. Tô na igreja, tá bom. É um coração dividido, né? Não é? Eu tô aqui, mas eu tenho pecados guardados, mas eu deixo me arrepender depois, eu volto depois, né? Eu leio a Bíblia depois, né? Eu vou ter um compromisso com o chamado que Deus me deu para usar meus dons, né? Não, missão eu vou deixar para quando eu tiver estabilizado, né? Eu não vou me comprometer tanto assim, né? É uma igreja que tem muito, né? A gente tem muito acesso a conhecimento, a palavra. Ainda temos muita liberdade comparado ao que já houve no passado. A gente tem muitas oportunidades de pregação. A gente tem nas mãos alguns equipamentos que permitem a gente alcançar pessoas em qualquer lugar do mundo. E a gente não faz, a gente não usa. Quem sabe o maior desafio dessa igreja, da nossa realidade, é reconhecer esse estado de mornidão. Então o primeiro passo é reconhecer que a gente é morno mesmo. A gente poderia ser muito mais do que o que a gente é. A gente poderia fazer muito mais do que a gente tem feito. Só que a gente acha que o que a gente faz já é... Nossa, a gente já está arrebentando. E isso não é verdade, isso é uma mentira. Não, nossa vida espiritual está boa, não está boa não. A gente compara o tempo que a gente passa nas redes sociais e o tempo que eu passo com a Bíblia, você vai ver que é muito discrepante, né? A estatística que nós temos hoje de leitura da Bíblia na igreja adventista é assustadora. 67% dos jovens não lê a Bíblia todo dia. Como é que eu tenho uma igreja quente assim? Uma igreja missionária assim? Uma igreja comprometida assim? Isso é mentira. Então, o reconhecimento talvez seja o primeiro passo dessa condição deplorável, miserável, de nudez espiritual. Engraçado, Jesus morre nu numa cruz, na mesma condição de Adão, para a gente poder ser coberto com a justiça dele, né? Então, é uma troca. E é interessante, porque ele faz isso visando a nossa mudança de estado, a nossa mudança espiritual, a nossa mudança de realidade. Mas isso não vai acontecer sem a nossa posição, a nossa decisão de, Senhor, realmente a minha condição, ela não é boa, ela é morna. E se eu continuar assim, é o que disse a Bíblia, e Jesus não quer isso, mas ele já falou, eu vou vomitar você. É uma questão de tempo, ou você muda, ou você acorda, ou você abre a porta, ou você vai ser vomitado. E o problema dessa mornidão é que ela cega você para real condição. E a gente, falando no contexto Igreja Adventista, a gente tem muitas programações, muitas rotinas. Então, assim, eu tenho meu culto de sábado, eu sei o horário que eu sento, eu sei o horário que eu levanto, quais as músicas, e aí eu me reúno com a família, eu tenho um JA, eu tenho um culto, e a gente confia nos nossos rituais e nos nossos padrões como se aquilo fosse o suficiente. Então, às vezes, você só está lendo a Bíblia, só abre a Bíblia no momento do sermão. Ou talvez você só conhece Jesus através do que o pregador falou. Você não conhece o Jesus real. Você conhece o Jesus
de quem falou. E o problema da imunidão é justamente esse. Porque se eu estou quente ou estou frio, eu sei de fato qual é a realidade. Mas o maior problema é essa cegueira para a realidade que a gente vive. Porque a cegueira é não entender. Então é ver uma ferida que está ali em inflamação, está precisando de um cuidado, mas eu não estou vendo essa ferida. E aí ela vai crescendo. E aquilo que parecia ser só um estudo da lição todo dia passa a ser um pouquinho, passa a ser apenas um vídeo de 3 minutos que eu recebo no WhatsApp, e aí chega um momento em que é só dia de sábado, por exemplo. Pastor Kaique, a lição menciona aqui sobre esse desejo, né? Porque o diagnóstico é muito duro, né? Um diagnóstico é desafiador, não é tão fácil de ouvir, né? Você é pobre, você é um miserável, você tá nu, cara, você vive uma vida de pecado, você tá frágil espiritualmente, sua fé, ó, você tem que mudar, cara. Só que ao mesmo tempo, esse diagnóstico vem de forma muito verdadeira, muito honesta, muito direta, de alguém que conhece a gente, mas ele vem acompanhado de um convite, né? Ele vem acompanhado de um convite para comer junto. O que esse comer junto representa? O que de fato Jesus quer dizer com essa ideia de vamos comer juntos? Eu queria ler o versículo novamente, e aí eu já explano sobre isso. Ó. Lá no versículo 20 ele vai dizer, ó, eis que estou à porta e bato. Esse verso aqui no grego, essa palavra no grego é um bater intensamente. Não é um bater, olha, 3 toques, tipo Sheldon do The Big Bang Theory. É um bater intensamente. Olha, eu tô querendo entrar. Só que ao mesmo tempo, Cristo é muito cavalheiro. Ele não invade. E de forma alguma ele quer ir ali penetrar pra, enfim, invadir, como Satanás muitas vezes faz com a gente, né? Mas ele é educado, ele é um gentleman, a gente diria, né? E ele fala o seguinte, olha... E se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele, e ele comigo. É interessante que o texto aqui, ele está apresentando para a igreja. Em primeira visão, em primeira mensagem, ele está apresentando, olha, as igrejas. Quem tem ouvidos, ouça. Só que essa é a primeira vez que ele para no versículo e fala, se alguém... Agora está falando para mim e para você. Muito pessoal, tá falando né? individualmente. Olha, você também que está assistindo aí, olha, eu quero entrar no seu coração. Imagina agora Jesus parado e ele está querendo entrar na porta do seu coração. A pergunta é, você vai deixar ele entrar ou não? Você vai cear com ele ou não? Ele tá falando aqui de comunhão, intimidade. E relacionamento, na mesa, né? Relacionamento. Sabe o que eu acho muito engraçado? Ele não desiste, gente. Ele não desiste. A gente foge o tempo inteiro, ele não desiste. Eu até escrevi aqui que ele não arromba a porta, mas ele também não para de bater. Então, tipo, como que ele não desiste? Tem até a música que é Inventor do Tempo, né? Como pode Inventor do Tempo ser refém de sua própria obra? Ele continua diariamente buscando a gente. O dono do universo esperou pelo meu amor. E que bom que foi assim. E que bom que ele continua esperando a gente sempre. E a refeição é um período muito gostoso. Porque se você se reúne à mesa com a família, a minha igreja amam junto a panela. Entendeu? Nós amamos, todo sábado praticamente nós estamos ali. E eu digo que isso favorece para a construção dos nossos laços. Porque nós temos a oportunidade de conversar, de rir. Então a mesa é isso. Estar com Jesus, aceitar sentar-se à mesa com ele, esse convite dele, para ter essa intimidade, essa proximidade, essa conexão com ele de fato. E Jesus, ele não força a entrada, não obriga você, ele é manso, mas esse convite é urgente. Ele é necessário, ele é com força. Por quê? Porque você precisa acordar. E tem uma razão para isso, né, Ana? Por que ele é manso, urgente? Porque a vida ela é muito curta. Talvez seja um grande desafio, né, dessa fase da vida da juventude, né? A gente acha que tem muito tempo, a gente acha que vai ter um monte de oportunidades, a gente acha que a gente vai ter sempre uma segunda, uma décima, uma 20ª chance. Embora Deus seja o Deus de todas as chances, ele insiste persistentemente porque ele sabe que tudo pode acabar de uma para outra. Ele conhece o primeiro e último dia da nossa vida. Então é muito importante que a gente saiba que Deus ele é bondoso, ele é manso, mas saiba você também que a vida é muito curta. Então abre a porta hoje. Então o convite não é para amanhã, não é para quando você estiver bem, não é quando você organizar tudo, não é quando você se sentir melhor, aí eu volto para a igreja. Eu tô lá na igreja, mas tô morto, vou ver, uma hora eu acordo. Não é hoje, cara. O negócio é agora, é urgente. Decisão. E ele quer ter um relacionamento com você que vai durar para sempre. Dia desse eu vi uma entrevista, né, com uma garota entrevistando, muito legal. Acho uma das séries de mais sucesso sobre a vida de Jesus, né, o The Chosen. E ela entrevista a mulher perguntando pro ator, né, pro Jonathan, se um dia você sentasse com Jesus sozinho, o que você perguntaria para ele? Se fosse tomar um café da manhã com Jesus. Aí ele muito legal a resposta dele. Ele falou assim, ele disse que perguntaria assim para Jesus:
eu fiz bem? Eu fiquei pelo menos perto de como foi quando o Senhor esteve aqui na Terra? E eu fiquei pensando, falando sobre comer junto, a galera. Eu fiquei pensando depois agora sozinho. Se um dia eu sentasse com Jesus sozinho, só eu e ele na mesa, a gente teria conversa? A gente teria algum assunto? A gente passaria horas e perderia o tempo? A gente imagina isso sempre, né, no céu, com Jesus, né, olhando no rosto dele, adorando. Só que a lição está falando que ele quer isso agora. Mas agora, Fabrício, com esse mundo louco, a gente veio, pegou um trânsito pra vir pra cá, né, acorda de manhã, já começa a buzina, aquela moto acelerando. Saiba que com Jesus tudo silencia ao seu redor. Essa câmera de oração pessoal que ele quer ter com você. Quer ter no coletivo também? Quer, mas ele quer ter com você. E não é na eternidade, é agora. Na realidade, a eternidade vai só continuar essa relação que a gente aprendeu a ter aqui. E talvez seja isso que tenha gerado tanta mornidão na minha vida e na sua vida. Pastor, essa falta de necessidade de você ter essa compreensão de que ele quer ter essa intimidade, esse relacionamento, essa proximidade com você hoje, agora. A urgência, né? Eu me recordo, você me fez lembrar um momento em que eu era criança e aí nós tínhamos o costume de ler, né? Espírito de Profecia e Ellen White em casa. E existia um trecho que falava que os últimos dias seriam mais curtos. E eu, naquela fase de ciências, né, estudando todos os astros e porque o dia tem 24 horas, como é que funcionam os anos, eu ficava, o que vai acontecer? Porque se muda um minuto, tudo muda ao redor. Então tudo desestabiliza. Mas se a gente olha os dias de hoje, os dias estão mais curtos. A gente piscou, a semana passou. Já deu sábado. Piscou, já chegou outra semana. E aí, a brevidade da vida se torna muito maior. Quando a gente compara o tempo que a gente gasta e investe em outros momentos, em outras áreas da nossa vida, comparada com Deus. Eu lembro que eu vi uma pesquisa que mostrava que apenas 12 minutos de oração por dia era suficiente para você ter ação biológica com alterações cerebrais, de efeitos cerebrais. Então a gente está falando aqui, de fato, de algo mais palpável, porque às vezes a gente fala de oração, a gente pensa muito distante do que realmente pode ter efeito no corpo. Agora você imagina, 12 minutos. 12 minutos é tão pouco do tempo que a gente passa rolando nas redes sociais. 12 minutos é tão pouco comparado com o tempo que a gente investe em outras áreas da vida. 12 minutos é tão pouco, mas é tão poderoso o suficiente para alterar a química do meu cérebro. Imagine quanto mais tempo passando com Jesus. Sensacional. Então fica aqui a dica, tá? Talvez o momento a gente parar, reavaliar. Quem sabe chegar a algumas conclusões que você, quem sabe, até já chegou, mas não teve coragem de abrir, sabe, o diagnóstico. E, cara, o que eu tenho que fazer? Aliás, Ana, aqui na parte do comente, a gente tá aqui agora indo já para a parte prática, tá? Como vencer essa apatia espiritual, essa indiferença, essa falta de reconhecimento, essa falta essa dificuldade que nós temos de ser confrontados pelo diagnóstico, essa necessidade que nós temos de entender que sem relacionamento com Jesus não tem vida espiritual, não tem aquecimento espiritual, não tem mudança. Como é na prática? Como é que a gente faz para vencer essa apatia? A gente fala na psicologia o conceito de anedonia, que é essa apatia no geral. E essa apatia ela é muito reforçada por uma rotina desregrada. E o que a gente tem, tanto só na vida, mas também na vida espiritual, é a falsa sensação de que nós precisamos sentir o momento certo. Sentir para tomar a decisão, sentir para fazer. Então eu preciso sentir para ler a Bíblia, eu preciso sentir para buscar a Deus. Nossa, eu não estou me sentindo muito bem, hoje eu não estou confortável, então eu não vou para a igreja. Não é sobre isso. Então, de forma prática no dia a dia, até na minha atuação clínica, é necessário alertar os meus pacientes sobre uma atuação ativa, uma busca ativa para entender. Primeiro eu tive o diagnóstico, eu entendi o que está acontecendo aqui, mas eu não posso ser refém dos sentimentos e das emoções para que eu modifique, porque senão isso não vai acontecer. Então, na verdade, quando a gente vence a apatia, é quando a gente reconhece, porque Deus ele vê um potencial em nós. Ele olha para mim, para você, e ele entende o que nós somos capazes de fazer. E ele tem buscado nos dar essa consciência e deixar que o relacionamento com ele seja prático. Eu brinco que eu tenho uma amiga, e essa amiga, ela é muito próxima.
E eu converso o tempo todo com as outras pessoas mencionando essa amiga, porque a gente tem tanto contato, a gente já viveu tantas coisas, que eu sou tão íntima dela que eu consigo mencioná-la em qualquer oportunidade, independente dela estar presente ou não. E eu fico me perguntando, será que eu tenho esse tipo de relacionamento com Deus? Será que eu permito que Jesus esteja na minha vida, nas minhas conversas? E aí você se pergunta, tá, mas eu não tô sentindo, eu tô numa frieza espiritual. Mas o mais lindo sobre o evangelho é essa racionalização. Essa necessidade de você encarar de fato o que está acontecendo e intencionalmente. Eu não tô com vontade, eu tô cansado, eu não me organizei, mas eu preciso me organizar para eu ler a Bíblia hoje. Eu preciso tirar um tempo. Porque a vida passa. E enquanto ela passa, se você não decidir o que você quer, o mundo decide por você. E aí, se você não decide quais são as suas prioridades, os outros decidem a sua prioridade. E aí, você não firma um relacionamento com Deus. Você tocou num ponto incrível, né? De que você... Até eu achei muito legal também, né? Que esse negócio de ficar baseando nossa vida, nossas escolhas pelo sentimento. Isso aqui eu gosto, isso aqui eu não gosto. Eu não gosto de acordar cedo. Eu não gosto de fazer exercício. Até tudo bem, né? Essa coisa de fazer algum tipo de seleção porque eu gosto e eu não gosto. Só que chega momentos na vida que você não faz só o que gosta, não, cara. Você tem que fazer o que precisa. Você tem que fazer o que necessita. Se eu fosse fazer só o que eu gosto, tem uma frase do pastor Kant, gosta muito dela. Ele fala que salvação é de graça. E é de graça mesmo. Mas relacionamento com Jesus tem um preço. Tem um preço de, às vezes, você se organizar a sua rotina, você tem que ser disciplinado, você precisa se expor à palavra, né? Às vezes colocar tem meus horários de orar aqui, tem que colocar para tocar, você tem que orar, cara. 10:02 é o horário de orar pelo pessoal do Mena. Eu fui lá coloquei aqui, 10, o Fabrício perguntou, 10:02, eu tô orando por você, brother, que vai um dia desse aí lá pra região do Oriente Médio. Mas tem que ter disciplina, é um desafio, mas uma coisa é certa, Deus não vê a gente como um derrotado. E quem é o vencedor? Porque ele fala termina a carta com diagnóstico, com disciplina, com necessidade de mudança, com apelo ao coração, mas ele fala claramente, olha, tem vencedor aí. E quem é o vencedor? É aquele que abre a porta. É aquele que reconhece a necessidade diária de Deus. Hoje, mas e amanhã? Tem que abrir de novo. E depois abrir de novo. É tem que aceitar aceitar o apelo todo dia. Você abrir o olho, Senhor, entra no meu coração de novo. Fala comigo de novo. Me aquece de novo. Me anima de novo. Me ajuda a ouvir tua voz de novo. Então, esse tipo de relacionamento que ele quer ter com a gente. Fruto da consciência de um Deus de amor. Ele nos amou primeiro. Ele quer se relacionar com a gente. Ele quer estar perto da gente. Não é um Deus que está ali o tempo todo buscando um pontinho preto na minha parede branca. Não, Deus está o tempo todo colocando uma casquinha de banana. Vou vir aqui, vou te testar aqui. Não, cara, é um relacionamento de amor, de confiança. O Deus quer vencer, quer nos dar certeza de que Ele já venceu por nós. Sim. Qualquer desafio da vida, Ele quer que a gente vença, que a gente cresça, desenvolva, aprenda a confiar mais, dependa dEle, né? Deus anseia pelo nosso retorno. Achei muito legal essa lição. E quer restaurar essa conexão. Não tem vida vitoriosa ao lado de Jesus, aprendendo a depender, confiar, descansar nele, sem relacionamento com ele. Acho que a grande sacada dessa lição, talvez para alguém que está ouvindo essa lição agora ou assistindo, volte a se relacionar com Deus, volta para a Bíblia, volta para uma vida de comunhão com ele, volta para uma vida de serviço. Achei legal também um podcast que eu ouvi um dia desse aí, o cara falando que Neemias estava triste, porque o seu povo estava chorando, estava sofrendo, e não era comum um servo ir se apresentar diante do rei triste. Mas ele foi servindo, fazer o seu trabalho mesmo triste. Mas nem sempre estar triste, estar angustiado, quer dizer que você está desconectado com Deus. Não é isso. E é sobre assim. Neemias estava orando, estava conectado com Deus, mas estava triste. Vai triste mesmo, vai cansado mesmo, mas vai. Só não vai sem Jesus. É sobre, eu não estou sentindo agora, mas eu sei que eu preciso fazer. Eu não estou sentindo, eu não vejo, mas eu vou. Porque a Bíblia já me garante isso. A tua palavra me mostra o que eu preciso fazer. E incrível é porque a gente sabe o que precisa fazer. A gente sabe o que precisa fazer para ter um corpo saudável. A gente sabe o que precisa comer. Então, eu não como isso, eu não como aquilo. Não, você come porque você sabe que você precisa. E da mesma forma nós sabemos o que precisamos fazer.
Quando a gente está na condição de Laodiceia, nós sabemos o que precisamos fazer. Nós precisamos retornar. E a gente sabe aonde é esse retorno. A gente sabe onde encontrar. Mas para isso a gente precisa tomar a decisão e uma ação. Ação de ir, porque Jesus está fazendo o que é necessário para que você tenha essa oportunidade. Cara, é muito louco, né? Porque a lição, ao mesmo tempo que ela fala de diagnóstico, fala também de solução, né? Se é pobre, miserável, cego, nu. Mas olha, você tá nu, tem roupa pra você, tá? Você tá pobre, eu tenho ouro pra te dar. Você tá cego, eu tenho um colírio pra te dar. E eram coisas muito comuns, né? Era uma mensagem muito fácil de entender naquela época, porque eles viviam naquele contexto, né? Mas é muito interessante, né? Vem e compre. Compre. O cara tá pobre, cego, nu. O cara não sabe nem um palmo diante do seu nariz. A compra, como era comum no mundo antigo, era sempre baseada com troca. Agora imagina, agora pensa na compra com troca. Troca a palavra compra por trocar. É como se Deus falasse assim, ó, pega as tuas roupas podres, me dá. Aliás, já tomei a tua que é podre, tá? Eu vou te dar uma nova, vou trocar com você. Você não tem fé, eu sei que você não tem. Fé é um presente, é um dom de Deus, você não vai ter. Não, eu vou me esforçar e vou ter fé. Você não vai ter fé não, cara. Fé não é atributo seu, mas eu te dou a minha fé. Eu vou te dar a capacidade de crer. E eu vou fazer essa fé que é talvez pequenininha, agora crescer. É só você colar em mim. E você tá cego, não consegue ver nada, discernimento de nada, um namoro ruim, você não consegue ver que não presta. Eu vou te dar o colírio do meu espírito. Aliás, tudo que você não tem, eu vou te dar. É só uma troca. Você quer trocar? Eu vou trocar. Aliás, eu tô falando pra você comprar, mas eu te dei tudo. Então você percebe que Deus ele quer com essa mensagem de hoje fazer a gente entender que o que a gente não tem, você precisa se esforçar para ter, não. Você só tem que pedir para ele te dar, porque ele já te ofereceu tudo de graça. Entrega. Ele quer trocar a sua realidade. Só deixa ele entrar. A palavra-chave da semana é renovação. Queria pedir aqui a ajuda da Yane. Qual é o teu texto, qual é a tua palavra aqui para a gente construir aqui nossa rede semântica? Vamos lá. Vamos lá para Gênesis 3. Vou ler aqui do versículo 8 até o 10, tá? Rapidinho. Ouvindo o homem e sua mulher os passos do Senhor, Deus que andava pelo jardim quando soprava a brisa do dia. Esconderam-se na presença do Senhor entre as árvores do jardim. Mas o Senhor Deus chamou o homem perguntando, onde está você? E ele respondeu, ouvi teus passos no jardim e fiquei com medo, porque estava nu, por isso me escondi. Eles pecaram. E ali veio o quê? O arrependimento. E a renovação, ela vem através de um arrependimento. Se você não se arrepender, como que você pode ser transformado? Como você pode mudar a sua vida? O arrependimento, ele traz total diferença para sua nova vida. Então essa foi a minha palavra. Sensacional! Arrependimento, renovação. Arrependimento. Pastor Kaique, teu texto, tua palavra. Show. É legal, só pegando o gancho da Yane, né? É que tem um paralelo muito grande entre Gênesis 3 aí, né? Sim. Que ambos estão nus, eles se escondem, né? Eles têm medo e eles não conseguem ver sua própria condição. Eles só sentem medo. Só que Deus, ele dá novas vestes para eles, né? É interessante que eles tentam cobrir com as suas próprias obras, sua própria graça, seu próprio jeitinho, só que Deus olha, eu tenho uma nova veste para você. E veste significa um novo status para você. É a minha justiça cobrindo você, é a minha graça cobrindo você. E é muito legal porque o vencedor também tem uma nova veste. E ele vai dizer no finalzinho de Apocalipse também, desse livro aqui, vai dizer, olha, bem-aventurado aqueles que lavam suas vestes no sangue do Cordeiro. É através do sacrifício dele, dos méritos dele. Então muitas vezes a gente está na igreja, atuando em vários ministérios, mas servindo por troca, por barganha. Só que isso é mamão, isso é outra coisa. Ou tentando cobrir uma né? realidade com uma vida ativa. Exatamente. Né? Então, é a obra de Cristo. Então não é algo pra gente merecer. O amor não soma créditos nem débitos. O amor é graça. Então, esse é um dos pontos muito fortes, né? Uhum. Mas o versículo também de renovação, o texto-chave aqui pra mim, que eu peguei é Romanos 8, do versículo 9 a 11, que diz pra gente o seguinte, olha, vocês, porém, não estão na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vocês, e se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Se, porém, Cristo está em vocês, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito é vida por causa da justiça. Se vocês e em vocês habita o Espírito de Deus, daquele que ressuscitou dentre os mortos, esse mesmo ressuscitou Cristo. Dentre os mortos vivificará também o corpo mortal de vocês, por meio do Espírito que habita em vocês. E esse aqui eu acho que seria o remédio dos remédios que Cristo quer dar pra gente.
que é esse colírio. Como a gente está cego espiritualmente, o colírio significa o Espírito Santo, que é essa água viva que transforma a gente, a nossa visão. E eu não sei vocês, mas por muito tempo, você que é desbravador, vocês são os desbravadores aí, a gente tem aquele desafio de ler a Bíblia, o ano bíblico, né? E eu sempre tive esse mega desafio. Como é que eu vou ler? Eu sempre começava assim em Gênesis, chegava em Levítico, vixe, eu vou pular ali para Salmos. Aí eu via Salmos, vixe, Salmos é muito grande também, eu vou pular para os Evangelhos. Aí eu, não, 4 Evangelhos, repete a mesma coisa. Aí chegava em Apocalipse, as trombetas, o dragão, a besta emergindo, que negócio é esse aqui? Realmente confuso. E eu nunca conseguia terminar de ler a Bíblia. Mas mais do que isso, na minha espiritualidade, eu cresci na igreja, eu cresci em um ambiente cristão, só que chegou um momento que eu tinha que decidir se eu estava seguindo a religião pelos meus pais, se eu estava seguindo só a minha rotina, ou se eu deveria ter um relacionamento pessoal com Cristo, né? E era muito difícil porque eu me pegava muitas vezes, tentava ler a Bíblia, não tinha vontade. Ou eu tentava orar, por exemplo, e não tinha vontade. E eu lembro de um texto muito forte que me pegou uma vez, que foi o Sermão da Montanha, que diz pra gente, olha, bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. O que é bem-aventurado? É alguém que é feliz, é alguém que entendeu que é objeto do amor, da atenção, da graça de Deus. Só que o que é ser pobre de espírito? Pobre é alguém que precisa de algum auxílio do governo, ou sei lá, da asa, ali da cesta da asa, de alguma forma. Mas o que é ser pobre de espírito? E aí eu me pego percebendo, olha, pobre de espírito, sabe quando você está tentando ler a palavra e você não consegue, não tem nem vontade? Sabe quando você quer orar, mas não tem vontade? Sabe, muitas vezes você está orando, você dorme, aí você acorda no outro dia, você tenta continuar a oração. Ou muitas vezes você quer se envolver nos ministérios da igreja, no ministério jovem, na missão Caleb, na missão transcultural, mas você não tem vontade, você não tem força, você fala, Senhor, eu quero ir, mas não quero. Eu tenho outras coisas aqui, olha a minha rotina. Ou muitas vezes a gente precisa perdoar uma pessoa, a gente sabe que precisa perdoar, mas não consegue perdoar. Ou muitas vezes a gente se vê num pecado também, muitas vezes, poxa, Senhor, eu pequei de novo, eu errei de novo. Eu não tenho nem coragem de erigir uma oração para você, Senhor, porque parece que eu estou gastando a tua graça, parece que, sabe, não consegue. Isso faz a gente reconhecer como pobre de espírito. Se você se encontra em uma dessas características, você é pobre de espírito. Só que a gente precisa reconhecer, e quando a gente reconhece, a gente é feliz. Olha, eu sou pobre, eu quero depender de ti, Senhor. Senhor, faça a boa obra em mim. E aí ele tem uma promessa no final, olha, o reino também é seu. Você é feliz, mas o reino também é seu. Então isso só vai acontecer através desse colírio que Deus quer dar pra gente, uma nova visão. Ser uma nova criatura, através da obra dele, que é do alto, não é nossa, mas algo que ele vai fazer em nós. Então, chegou um momento que eu comecei a ler a Bíblia. Chegou um dia que eu comecei a ler e tive mais vontade, mais sede. E, enfim, tive que perdoar muitas pessoas, tive que ter um encontro pessoal com Deus. Então é pouco a pouco, mas basta a gente reconhecer, como o pastor Fabrício falou, né? Mas a gente também pedir, Senhor, faz a mudança em mim, eu preciso, eu não consigo. Senhor, faz a mudança, faz a boa obra. Talvez um ótimo pedido para fazer hoje, né? Me dá o teu Espírito, né? O Espírito Santo, que dá vida, que tira a gente de uma vida seguindo o fluxo só da carne, passa a viver uma nova vida com outros gostos, passa a ter fome da palavra, necessidade da palavra, né? Vontade de orar, vontade de ir para a igreja, né? Então, decisões incríveis de largar tudo e ir para a missão, é só o Espírito que faz isso. Não tem outra, isso não é uma coisa natural nossa, né? Muito bom. Espírito Santo. E você, teu texto da palavra? Pô, é curioso, porque a gente não combinou, e foi a escadinha, mas a gente começa com arrependimento. A gente tem aqui o colírio que precisa fazer a limpeza, a gente precisa ter esse reconhecimento. E a palavra que eu escolhi foi frutificar. Porque a partir do momento que eu tenho essa renovação, eu tenho uma transformação a ponto de que ela dá frutos. Então, para que a renovação de fato aconteça na minha vida, precisa ter modificações. No meu agir, no meu comportamento, né? Em tudo, todas as áreas da minha vida. A maneira como eu falo, a maneira como eu estudo, a maneira como eu trato os negócios, talvez, no profissional. Tudo transforma a partir dessa renovação. Então, eu entendo que se eu tenho uma renovação, eu tenho frutos para dar. Porque eu entendi, eu aceitei a minha pequenez, eu aceitei a minha dependência completa de Deus, eu entendi que Deus, você falou assim, ó, eu sou pobre, mas eu sou pobre, mas eu sei quem pode mudar essa condição. E isso me traz paz. Porque uma coisa é eu ser pobre e eu não saber o que fazer, porque não terminei a faculdade, ou porque os planos que eu quero fazer são muito distantes, ou porque é uma missão muito cara, né? A gente teve agora em Guiné-Bissau, que é uma missão que precisa de muito investimento financeiro, e aquilo dá um susto, porque eu não sei de onde eu vou tirar por mim mesmo. Mas aí eu olho para Cristo. Eu olho para Cristo, para aquele que pode me dar. E aí quando eu aceito, entendo, e eu vou nesse processo, eu dou frutos.
porque eu já entendi quem é capaz de me fortalecer nesse processo. Sensacional. Então, frutificar, arrependimento, Espírito Santo. Eu queria que destaque só mais 2 palavras. Uma, Deus quer renovar o nosso relacionamento com Ele. Nossa intimidade com Ele, né? E é uma coisa que você, eu não sei como é com vocês, tá? Mas tem horas que se cumpre muito em mim aquele texto de Tiago, a gente não sabe orar, cara, é incrível. Assim, como é que pode? Eu sou um pastor de sem orar, como é que pode? E por muitas vezes me pego assim, para, gente, Deus, você parece que não tem assunto. Ou aquele negócio tão monótono que você termina logo, porque nem eu aguento mais essa ladainha, né? Então Deus quer renovar o nosso relacionamento com Ele, né? Fazer a gente entender que Ele quer estar com a gente, cara. Ele não só conhece, mas Ele tem prazer de estar com a gente, ouvir a gente, de saber das nossas demandas, nossos medos, nossas angústias, dores, nossa necessidade, nosso reconhecimento. Senhor, minha vida está uma droga espiritualmente, está muito ruim, Senhor. Ou o Senhor faz uma coisa ou nada vai mudar. Então esse tipo de intimidade, de relação, só tem com amigo, não tem, você não vai ficar, Deus de Abraão, Isaac, Jacó, não, Senhor, o Senhor me conhece. E ser honesto com Deus, sabe? Eu fico tentando imaginar como seria a nossa vida espiritual se a gente fosse mais honesto com Deus, né? E outra, Deus quer renovar, né, a nossa vida com Ele. Ele quer restaurar a nossa vida com Ele, a nossa conexão com Ele. Vamos caminhando para o final agora? Sobre conexão, pastor. Sim. Você falou a palavra certa. Conexão, conectados à videira. Ela falou sobre frutos, né? E a Bíblia deixa claro, né? Até menciona várias vezes, né, a palavra permanecer, mais de 10 vezes, contando assim no texto de João, capítulo 15. O que é que essa conexão, né, pode gerar na nossa vida, Iane? Porque o relacionamento com Deus tem vários exemplos para isso, né? Mas talvez um dos mais clássicos e ao mesmo tempo muito simples, né, seja essa realidade de que a gente não pode fazer nada estando desconectado de Deus. Sim. Um galho se cortado da videira, ele perde a vida, né? Eu queria que você tentasse falar agora na prática pra gente como a gente pode estar conectado à videira que é Jesus. Essa conexão, aqui tá até falando, né? Permanecer em Cristo pode, às vezes, parecer uma das tarefas mais difíceis da vida. Só que a gente pensa, como que é tão difícil ter uma conexão com o Criador? E a gente fica, poxa, como assim, né? Mas a conexão, ela começa, no meu ver, né? Começa a partir do momento que você abre os olhos. Porque a partir do momento que você abre os olhos, você tem um dia inteiro pra viver. Só que a decisão é sua. Pra quem você vai viver? Sobre o que você vai viver? E aí tem até uma parte que, se permanecermos nele, produziremos frutos. Essa conexão com Deus diária, ela muda o seu caráter. Ela muda o seu jeito de viver. O pessoal foi pro Paraguai em janeiro, né? Aí eles contam as novidades lá do Paraguai. Aí teve até um menino que chegou nele e falou assim, como que eu posso ser um de vocês? Porque o jeito que nós vivemos quando estamos conectados com Deus é surreal. É uma alegria que as pessoas não conseguem entender que brilho é esse. É um brilho do Espírito Santo. Eu falo que o melhor elogio da vida é assim, nossa, você tá espalhando o brilho do Espírito Santo. Oh, imagina, olha esse elogio, fala que você tá mostrando o brilho do Espírito Santo. Então essa conexão é diária. E é uma decisão, falando como a Ana falou, é uma decisão ter essa conexão. Você passar o dia com Deus. Parece até esquisito, né? Tipo, passar o dia com Deus? Como que eu faço isso? A partir do momento que você acorda, agradecer pelo abrir dos olhos, pelo seu primeiro respirar. Porque muita gente não tem isso mais. Muita gente já morreu. Então, você já agradecer por esse respirar, já abrir a Bíblia e falar assim, Senhor, me direciona. Entrou no carro, entrou no ônibus pra ir com... Senhor, vai comigo? Vai conversando com ele, é um diálogo aberto. Porque, como vocês falaram, né? O que será que nós falaríamos com Jesus se ele estivesse na nossa frente hoje? Será que nós teríamos assunto como eu tenho com o Kaique, com a Ana, com o pastor? Será que nós teríamos realmente um assunto com ele? Porque às vezes a gente para, tipo, Jesus, Senhor, muito obrigada pelo dia. Senhor, me ajuda nessa prova. Mas se nós não tivermos nosso esforço também de procurar diariamente ter o Espírito Santo agindo em nós, Jesus, Deus, todo mundo em nós, não tem como fluir. E tem um contexto muito forte também do grande conflito que eu fico pensando várias vezes, né? Quando a gente acorda de manhã, eu imagino Satanás com a legião de anjos dele dizendo, olha, hoje eu derrubo o Kaique, hoje eu derrubo a Ana Lívia, hoje eu derrubo o pastor, hoje eu derrubo a Iane. Imagina agora ele olhando pra você dizendo, hoje eu derrubo, vai ser esse o dia. E é por isso que é tão importante o Espírito Santo, porque é como se fosse uma velinha, né? Quando a gente acende uma velinha, ela tá cheia, mas chega no final do dia,
Ela tá ali, o pavio quase acabando. Por isso a gente pede de novo o Espírito Santo no outro dia. É diário. É um constante ali, um relacionamento diário, sabe? E a gente vê que tem um fruto que a gente vê lá em Gálatas 5, né? Paulo vai dizer pra gente, ó. É um fruto só. Muitas vezes a gente pensa, são vários frutos. Mas é um fruto só, o fruto. E a gente vê aqui, ó. Mas o fruto do Espírito é o amor. Aí 2 pontos a gente poderia colocar. A alegria. O missionário, o cristão, o jovem adventista, ele é alegre. A gente vê aqui, ó. Ele tem paz no coração, ele é longânimo. A gente vê que ele é bondoso. A gente vê que ele é fiel, ele tem mansidão, domínio próprio, ou seja, ele tem novas vontades, um novo coração, uma nova forma de vida. O que estava na esquerda passa para a direita, o que estava na direita passa para a esquerda. É uma vida que virou de cabeça para baixo, uns 180 graus. E a gente vê que o fruto em essencial é como se fosse uma mexerica. Mexerica tem vários gominhos, né? Mas a gente vê que o fruto é o amor. E é nisso que a gente vai ser reconhecido, que nós somos discípulos dele através desse amor. Muitas vezes a gente está usando camiseta, a gente está com colete aqui, camiseta SVA, Maranata. Mas as pessoas só vão conhecer que a gente é de fato de Cristo Jesus quando a gente amar uns aos outros. Então é nesse amor, é no serviço, é muito mais do que na fala, é nas ações, sabe? Porque amor é bondade em ação. Então, será que a gente tem esse amor? E se a gente não tem esse amor, a gente precisa estar conectado com quem é a fonte do amor, que é Deus. E através do Espírito Santo a gente pode pedir. Agora, eu acho interessante porque para que exista essa conexão, a gente precisa entender qual é a nossa visão de Deus. Porque para que eu consiga ter um relacionamento, tem pessoas que eu sou colega e tem pessoas que eu sou amiga. Por quê? Porque eu fico mais à vontade. São pessoas que eu me sinto confortável para mostrar o meu lado ruim e o meu lado bom, as minhas necessidades, as minhas fraquezas, os momentos de luta, de tristeza. Então, estar conectado com Cristo é também entender que, embora Deus do universo, Ele deseja também ser meu amigo. Porque às vezes a gente coloca Deus tão distante e por ter essa relação de distância, a gente não consegue entender essa dependência no dia a dia. E aí a gente pensa, nossa, como é que Enoque conseguia? Como assim? Conviver tanto com Deus que tinha o brilho, que era diferente. E realmente é um elogio quando a gente tá na rua e a pessoa fala assim, você tem alguma coisa diferente, você é cristão? Nossa! Meu aí Deus. Você pensa, nossa, que lindo! Papel comprido. Eu consegui de alguma forma mostrar para essa pessoa, nas minhas atitudes, na minha fala, que eu tenho algo diferente, que é o Espírito Santo dentro de mim. E aí, como é que isso aparece? Através da minha bondade, da minha temperança. Temperança, para mim, é uma das questões mais chaves da Bíblia, porque aí eu trago para minha profissão, né? A temperança, o equilíbrio, ele é fundamental na vida, em todas as áreas. Então, às vezes eu chego com um paciente que está com a vida totalmente desorganizada. E antes de eu falar de um diagnóstico de ansiedade, de depressão, seja lá qual for, eu preciso entender a rotina. Porque aí eu tenho uma pessoa que não dorme bem, não se alimenta bem, não come bem, e ele está apático, tá fraco, tá desanimado, tá sem força, mas eu preciso primeiro alinhar essas sessões que são necessárias, para depois disso eu entender, será que realmente é uma depressão? Será que realmente é uma ansiedade? Ou é porque você passa muito tempo no seu celular? Então, existe a necessidade desse diagnóstico, desse entendimento, e aí eu tenho essa conexão com Deus, essa conexão com a videira. E só quando estamos conectados é que a gente dá frutos, porque sem essa conexão, não tem. É vazio, é falso. Eu posso até enganar um pouquinho alguém aqui, acolá, mas quem vive comigo, dentro da minha casa, eu não consigo fingir o tempo todo. E na verdade você tá se enganando a si mesmo, né? Exatamente. Não é mais ninguém, só você tocou no ponto aqui, que é o texto, né, da parte do Compartilha, quinta-feira. Olha como termina o texto, inclusive, né? Fala sobre os meus exemplos e tal, da videira, os ramos, isso aqui e tal, permaneça. E olha que tipo de permanência, de relacionamento de fato ele quer ter com a gente, né? Como ele tem com o pai também, o pai somos um, não sei o que e tal. O pai me amou, eu também amo meu pai, por isso permaneço nos seus mandamentos e tal. Verso 13, ninguém tem maior amor do que aquele que dá a sua vida pelos seus amigos. Olha que tipo de relacionamento ele quer ter com a gente. De amizade. Seus amigos. Vocês serão meus amigos se fizerem o que eu ordeno. Já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que o seu senhor faz. Em vez disso, eu os tenho chamado amigos, porque tudo que eu vi de meu pai, eu tornei conhecido a vocês também. Talvez seja o maior desafio que Deus... Aliás, se você, né, percebe toda a cultura do Oriente Médio, né? Comer com alguém era um ato de muita intimidade, né? Passar tempo, entrar na casa.
E são esses elementos que Jesus está tentando criar. Você não entendeu ainda? Eu sou Deus, sou o Criador, eu sou a testemunha verdadeira, fiel. Eu morri e ressuscitei, eu sou Cordeiro, eu sou Alfa, sou Ômega. Mas mais do que isso, eu quero ser seu amigo. Eu quero ter intimidade com você, você entendeu isso? Então abra a porta pra gente conversar. Vamos arrazoar, vamos voltar a usar a razão. Não vale a pena viver tentando ser crente sem mim, vivendo a vida toda bagunçada, um monte de poeira debaixo do tapete, aparentando que você não é. Eu conheço você, então abra a porta. Porque eu quero ser seu amigo. Tudo que meu pai, que eu conheço meu pai, eu quero dar pra você, rapaz. Você tem noção do que... Aliás, o trono que é meu, você vai poder sentar comigo. Tudo que é meu é seu. Talvez essa noção que às vezes falta pra gente, por essa cegueira, por essa morridão, por essa apatia, por essa visão às vezes deturpada. Eu sou amigo de Deus quando eu tô na igreja. É quando eu tô na missão, aí eu quero o poder de Deus. Não, cara, é você ser amigo de Deus de tal forma que você acordou, você arruma a cama. Você bebe água. Porque beber água para Deus importa. Ah, meu amigo importa para meu amigo, então tudo que meu amigo quer eu faço. É o fruto de uma amizade, de relacionamento. Você quer agradar o amigo, o principal amigo, né? E esse amigo é amigo de verdade. Ele deu a vida pra gente, é um amigo de verdade da vida. E ele não tá pedindo a vida, ele quer ter um relacionamento com a gente. Sabe o que é curioso, pastor? Eu pensei aqui no meu relacionamento com a minha mãe. Nós somos muito próximas, nós temos uma amizade que tudo que acontece no meu dia, eu faço o boletim, né? Aconteceu, tô me atrasando. Mãe, tô me atrasando, aconteceu, não precisava, mas eu quero compartilhar com ela sobre o meu dia. E se nós tivéssemos esse tipo de relacionamento com Deus? Eu tô aqui parada no metrô, atrasou, ficou parada na estação, falou, nossa, Senhor, agora aqui, olha, eu tô atrasada, isso aqui vai me dar um trabalho, vou ter que me reajustar, me dá paz, me dá calma para eu conseguir administrar isso. Se nós víssemos a Deus da mesma forma como nós fazemos com os nossos amigos, de atualizar sobre o dia, porque às vezes a gente, o que eu vou falar com Deus? Tudo, Ele quer saber tudo, Ele quer estar ali em todos os momentos, porque Deus nos dá orientações em todas as áreas da nossa vida. Então às vezes eu quero ouvir a voz de Deus, eu quero ouvir, mas onde está? Ela está na palavra. Deus já falou conosco de várias formas. Então, às vezes eu fico questionando, eu quero que Deus me dê a voz. Aí você está esperando que apareça um sonho, um letreiro dizendo qual é a sua decisão. Mas se você tem intimidade com Ele, você consegue reconhecer a voz, consegue reconhecer o caminho. E ainda, às vezes, a gente até fala assim, a gente só procura Deus quando precisa. Sempre, nossa, Senhor. Tipo, você é uma caixinha de emergência, assim, ó. Senhor, o Senhor tá por aí, precisa da sua ajuda. A gente, né? Não sei se você já percebeu, mas a gente tem amigos assim, né? E a gente não gosta, cara. Assim. Né? A pessoa procura quando tem. Chegou a mensagem de fulano. Tá precisando. Mas não é um amigo de sair, de correr junto, de brincar, de comer, é só quando precisa. Imagina Deus. E Ele é bondoso demais, mas imagina, deve ser muito chato, né? Então, permanecer em Cristo. Eu vou terminar, é um ping-pong agora, tá? Só para terminar aqui rapidinho, eu queria ouvir de vocês aqui. Tem 3 perguntas aqui na lição. Recomendo que você utilize bem esse material da lição, que é muito legal. E para terminar, aqui tem várias dicas importantes, como você pode permanecer em Jesus, etc. Mas eu queria perguntar aqui de forma bem prática e direta, tá bom? Pastor Kaique, de que maneiras Deus já demonstrou seu amor por você aí? Em poucas palavras. Eu acho que todo teólogo ou teologando que passou pelo SALT sabe das dificuldades, assim, que é fazer teologia. Não é brincadeira. É você deixar, é 180 graus, literalmente, né? Você deixar toda a sua carreira, seus sonhos, os dons e talentos. Na verdade, converter tudo pra Ele, né? Isso. E eu acho que esse foi um dos momentos mais fortes, assim. Eu gostaria muito de fazer arquitetura, né? Tava estudando pra isso. Tava indo bem nas provas, etc. Só que eu senti Deus chamando pra outra coisa. E eu senti um vazio tão grande no coração, falei, olha, eu tenho que ir lá mesmo, eu não consigo mais fugir desse chamado. E eu fui, e foi um desafio também, porque é um desafio para você manter ali os recursos. E chegou momentos que eu tive que trabalhar até 3 empregos diferentes. Só que em todas as férias eu ia fazer alguma missão. E Deus chamando assim, olha, vai para esse caminho, é pro serviço, é pra entrega. E a gente vai sendo trabalhado pouco a pouco. E a gente vai vendo esse cuidado de Deus, olha, eu tô contigo, eu tô cuidando de você. Eu não sabia o que seria no mês que vem, mas eu sabia que Deus ia prover de alguma forma. E Ele sempre proveu. Então eu vejo nos pequenos aspectos, desde pagar um boleto, até eu despertar e ter uma nova vontade, um novo caminho, enfim. E estar aqui também com vocês. É um prazer estar com vocês e conhecer tanta gente maravilhosa também.
Esse é um cuidado de Deus, através Muito de pessoas. bom, muitas maneiras. Você para pensar nisso, você vai se surpreender como Deus tem manifestado de tantas formas. É um momento especial da vida e você começa a exercitar isso, que você vai perceber que é uma coisa meio que constante, né? Deus manifestando de maneira diferente o seu amor e o seu cuidado pela gente. Ana, vamos aqui, talvez alguém se espelhe também na sua resposta. Quais obstáculos mais atrapalham sua conexão com Deus? A gente sempre tem mais ou menos uma ideia, mas eu tô aqui com a camisa do serviço voluntário. Recentemente eu fiz uma missão para Guiné-Bissau, mas o ano anterior foi o ano do preparo, de arrecadação, e ali eu entendi uma coisa que eu não estava vendo. Eu trabalhava para Deus, eu estava o final de semana todo para Deus, mas eu tinha uma autossuficiência na confiança dos meus dons e talentos. Então o que estava atrapalhando a minha conexão com Deus eram as minhas habilidades, era a rotina que eu tinha. Então eu tinha os meus compromissos, eu pregava, eu organizava as coisas. Eu tinha a falsa sensação de que eu estava servindo a Deus, mas ainda assim eu não estava com uma conexão completa, porque eu não tinha aquela dependência total. E a missão me trouxe isso, essa realidade. Você está achando que está dependendo, mas você não está dependendo. Você está confiando muito nas suas habilidades e nas suas forças, e eu quero que você dependa de mim completamente. Então, o que me atrapalha na conexão é essa autossuficiência. São as minhas habilidades e por vezes eu confiar que eu consigo, eu dou conta. Eu já passei por momentos muito difíceis na vida e eu dei conta, eu sou uma pessoa forte, eu sou independente, eu sei o que eu vou fazer, mas muitas vezes isso me distancia da dependência completa de Deus. Muito legal. E aí, o que é que te atrapalha? Já sabe o que é? Legal, obrigado pela resposta honesta aí, tá? Yane, e aí? Quais escolhas consistentes você precisa fazer para viver a proximidade que ele tanto deseja ter com você? Na prática, assim, no seco. E aí, o que você acha que tem que fazer e ser consistente nisso aí? Rotina. A partir do momento que você determina, não muda a sua palavra. E determinar, como que é a palavra? Insistência. Persistência, essa é a palavra. Persistir e não desistir. É legal você abrir a Bíblia assim logo que você acorda e parar pra ler? Não é. Você tem que parar pra ter consciência. Tipo assim, eu preciso disso. Falam que os primeiros 21 dias são os mais difíceis, né? Depois isso vira uma rotina. Né? Aí vira um hábito. E aí fica algo que você realmente entende. Porque às vezes a gente fala assim, vou abrir a Bíblia, Deus já vai falar comigo agora de cara. Não é assim. Se a gente cria um falso diálogo, às vezes aí vai e abre aqui na genealogia, né? Mas nós devemos o quê? Criar constância diária. Não é simplesmente hoje eu vou, amanhã não e depois eu vou um dia sim, um dia não. E esperar mudança com isso não vai acontecer nada. Exatamente. Mudança vem a partir do momento da sua decisão. Quando você decide que você vai mudar, aí sim a sua conexão com Deus virá. Sensacional, muito bom. Lembrar das coisas do passado, reconhecer coisas que atrapalham você estar conectado com Deus e o mais importante, né? Tomar decisões ou fazer escolhas consistentes. Talvez criar uma rotina. Já escreveu sua rotina? O que você faz na hora que você acorda até o dia de dormir? E aonde está Deus nessa sua agenda diária, né? Muito bom, muito legal. Pastor Kaique, termina com a oração? Claro. Oremos. Senhor Jesus, que privilégio, Senhor, é a gente poder estudar a Tua palavra, Senhor. Amém. A gente ora por cada jovem que está assistindo nesse momento, está ouvindo também esse podcast, Senhor. Em especial, a gente quer entender hoje, reconhecer que somos falhos, Senhor. Verdade. Somos pecadores, somos pobres, cegos e nus, Senhor. Verdade. Por favor, Senhor, veste a gente com a Sua justiça, com a Tua graça. Em especial também, Senhor, a gente quer ter uma fé renovada em Ti, uma fé passada ali pelo fogo. E que seja uma fé inabalável, Senhor. Em especial também queremos pedir pelo Teu Santo Espírito, para que o Senhor derrame sobre maneira, Senhor, sobre cada jovem dessa associação, também cada jovem que está assistindo esse podcast, para que sejamos novas criaturas em Ti, Jesus. Amém. A gente não quer simplesmente ser frio, morno, mas a gente quer arder por Ti, Senhor. Amém. Nos dê fome, sede de Ti, para que a gente possa ser guiado e, Senhor, apressar a Tua volta. Amém. A gente quer estar assentado no trono, lá nos lugares celestiais, Senhor. E obrigado porque o Senhor nos ama tanto e porque somos chamados de amigos e filhos amados Teus. Amém. Amém. Tudo isso a gente ora e entrega no Teu nome, Jesus, que é poderoso. Amém? Amém. Obrigado, Pastor Kaique, mais uma vez pela parceria, pela participação. Foi muito bom, viu? Amém. Obrigado, Ana. Foi Tamo sensacional, junto, tá? Yane, agora eu posso morrer em paz. Você já está aqui no podcast do Contexto. Muito bom, tá? Obrigado a você também.
que nos acompanhou até agora aqui, que dedicou esse tempo para ouvir, para meditar, para receber, quem sabe, aí algum insight que fez você despertar para sua realidade espiritual. Saiba que mais do que despertar para essa realidade, é saber que há um Deus que não quer estar do lado de fora da tua vida, Ele quer entrar, Ele quer sentar com você, Ele quer bater um papo honesto com você, Ele quer reorganizar tudo que você não conseguiu fazer até agora. Só deixa Ele entrar. Tá bom? Todo dia, de preferência. Bom, eu queria agradecer você que acompanhou a gente. Lembrando que esse conteúdo agora vai estar disponível sempre agora a partir do canal do YouTube Paulista Sul. Você procura lá para o podcast No Contexto. Você vai acompanhar os episódios, a minutagem, tudo lá a partir do canal do YouTube Paulista Sul. E também você acompanha os cortes da semana, os episódios, os participantes da semana no nosso Instagram, Jovens Adventistas APS. Beleza? Um prazer estar com você. Nos encontramos em breve aí no nosso próximo episódio do seu podcast No Contexto. Até lá, tchau!